Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcel. Estaremos resolvendo então, dando continuidade, início à lista de exercícios de sistemas fluidos mecânicos, tá certo? Então vamos aqui. Exercício 1. A figura mostra uma conexão do tipo T descarregando 2 jatos d'água na atmosfera. Admitindo que os efeitos viscosos e gravitacionais são desprezíveis, determine as componentes nas direções x e y da força que atua no tubo conectado ao TI. No caso seria este carinha aqui, né? Então, inicialmente eu defini o meu volume de controle, tá certo? Pegando, né, como eu disse, paralelamente as áreas, no mesmo plano das áreas, para que aquele VA fique a própria V, né? Então, tá meus dados, eu tenho a área 1, eu tenho a área 2, eu tenho a área 3, eu tenho V2, eu tenho V3 e eu quero somatório de forças e eu não tenho V1, né? Então, eu adoto como hipóteses simplificadoras do meu problema o ρ d'água igual a 1000, né? Porque não deu temperatura, né? Então não tem como você calcular. O regime é permanente, escoamento incompressível, escoamento sem atrito, escoamento ocorrendo ao longo de uma única linha de corrente do escoamento. Ou seja, esses caras aqui, esses 3 caras aqui, eles geram para mim as condições de eu aplicar o teorema de transporte de Reynolds em energia que me dá a equação de Bernoulli, tá? Toda vez que você pensar em utilizar a equação de Bernoulli, você está usando, na realidade, o teorema de transporte de Reynolds aplicado em energia, considerando essas 3 hipóteses simplificadoras, tá? Isso é só utilizado, né, na engenharia mecânica quando a gente está fazendo essas considerações. Quando não está fazendo essas considerações, você tem que usar o teorema de transporte de Reynolds naquela outra forma, integral, diferencial e trabalhar naquilo. Também eu estou considerando sem trabalho de eixo, a altura de carga no ponto 2 é desprezível, né? Que essa altura de carga aqui está dentro do escoamento, eu não estou considerando como se tivesse um Z, né? Não estou considerando isso, tá certo? Então vamos continuar. Então, inicialmente, eu quero achar um V1, né? Eu vou aplicar o teorema de transporte de Reynolds para conservação da massa. E tá aqui ele, né? Tá aqui, essa é a forma que a gente encontrou. Esse cara é 0, como eu já disse, eu até coloquei aqui. Então fica vazão mássica que entra igual vazão mássica que sai, né? Rho1, V1A1, né? Todas as equações, eu tenho todos os valores. Substituindo valores aqui, eu encontro que V1 é 12 metros por segundo. Não tem muito segredo esse slide aqui, né? Agora eu vou calcular para mim as vazões mássicas para não ter que ficar trabalhando direto com ρ, ar e V, né? Economizar ali um pouquinho. Eu já calculo isso. É bem substituição direta e simples mesmo dos valores, tá? Né? Eu substituo o valor de ρ, de área, para cada um desses casos e dão esses valores. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar a pressão aqui neste meu volume de controle. A pressão, eu escrevi de manométrica? Sim, pressão manométrica, né? A pressão extra. Por que pressão manométrica? Porque não é a pressão absoluta. Eu estou considerando aqui a minha pressão atmosférica igual a 0, para não ter que considerar a pressão desses caras aqui, tá? Geralmente você considera a pressão atmosférica ou 100 kPa ou 101,5 kPa, mas neste caso, neste exercício, no outro eu vou fazer diferente, eu estou considerando a PATM igual a 0 para simplificar, tá bem? Né? Tá aqui, ó, pressão relativa, PATM igual a 0. Estou usando uma pressão relativa. Então, a pressão manométrica no ponto 1 aqui, eu consigo deduzir ela a partir do teorema de transporte de Reynolds, né? Neste cara. E como eu não tenho trabalho de eixo, não tenho nenhuma energia sendo desenvolvida, e eu tenho aquelas hipóteses simplificadoras, eu chego na equação de Bernoulli,
tá? Então fica, né, P1 OG, V1 quadrado, 2G, Z1, né, no ponto 2 e no ponto 3. Os Z's, né, eu estou desconsiderando a altura de carga, tinha um Z3 cortado aqui, né? Eu estou desconsiderando as alturas de carga, então o G que estava embaixo some também. E, como eu disse, pressão atmosférica é igual ao P2, que é igual ao P3, porque está exposto ao ambiente. E eu falei que eu estou usando pressão relativa. Então, este componente aqui também some, tá? Para simplificar a hipótese, né? Então, ficou... Então, rearranjando essas equações aqui, P1 manométrica é igual a ρ V2 quadrado sobre 2 mais V3 quadrado sobre 2 menos V1 quadrado sobre 2. Substituindo os valores, dá aqui P1 manométrica é 153 mil pascais ou 153 quilos pascais. Certo? Vamos continuar. Então agora eu posso aplicar o teorema de transporte de Reynolds na quantidade de movimento, né? E então eu vou ter que o somatório de forças, esse cara aqui nós sabemos que é zero, é igual a vazão máxima que sai menos a vazão máxima que entra. Então, neste caso, né, eu vou fazer primeiro o eixo X, né? Somatório de forças em X é o que? A força que está aplicada nesse meu volume de controle aqui em X. Inicialmente eu estou considerando ela para cá, tá? É o contrário da minha setinha que eu desenhei. Para o outro lado, né? E isso mesmo. Então é a força de X mais a pressão manométrica vezes a área, que é a força da pressão que a pressão está exercendo aqui no tubo, igual a vazão máxima que sai, né? Que é M3V3, MV, menos a vazão máxima velocidade que entra, M1V1. Então, substituindo os valores, eu encontro este cara aqui. Na direção Y, né, eu não tenho nenhuma pressão, eu não tenho nenhuma velocidade, só a 2, né? Tem só a velocidade 2. Então, a minha força em Y, a força resultante em Y, é igual a vazão máxima vezes a velocidade que está saindo. Então, M2V2. Substituindo o valor, eu encontrei a força resultante em Y. Tá certo? Então, esse menos aqui significa que a minha força aplicada está assim. E o positivo do FRY é para cima. Então, a força aplicada nessa ligação das tubulações é essa. Tá certo? Então, terminamos aqui o exercício 1 da lista. Até o próximo.